Quero saudar a todos e acolher com imensa alegria. A alegria de Jesus que vem renascendo e Ele traz para todos nós e para a nossa igreja. A palavra de Deus que nós ouvimos, que entra bem no espírito do quarto domingo do tempo do Advento, que sempre nos apresenta a importância da Virgem Maria para a nossa vida, para a nossa fé, para termos Jesus no meio de nós. Eu gostaria de recordar algumas partes para a nossa reflexão, também para guardar no coração e nos colocar também para a missão. A primeira parte que sempre chama a atenção desse evangelho é que ele começa dizendo assim, que Maria, no caso depois da anunciação que ela recebeu, sabendo da sua prima Isabel, que já estava grávida, era idosa, estéril, ela não se acomodou, não ficou em casa, não olhou para a sua vida. Ao contrário, diz o Evangelho, ela levantou-se, partiu e caminhou e foi lá visitar a sua prima Isabel. Essa primeira parte é muito importante para nós cristãos e para a nossa igreja e também para todas as nossas comunidades, porque recorda uma dimensão fundamental da nossa vida, que é aquela, no sentido de que nós não fomos feitos para estarmos de braços cruzados, nem passivos, nem acomodados, e nem como quem sempre olha para dentro de si, no sentido do espírito egoísta ou individualista. Ao contrário, essa primeira frase do Evangelho, ela recorda que nós precisamos ter esse espírito, esse entusiasmo de levantar-se, de partir, de olhar para a frente, de caminhar. É o sentido de nós valorizarmos a proximidade com os outros. Como nos diz o Papa Francisco, criar a cultura do encontro. É ir para as pessoas. Ou também, como o Papa Francisco insistiu, eu quero uma igreja em saída. Maria para nós, ela é justamente nesse tempo de Natal, a recordação de um Deus que nos provoca para a gente ter sempre coragem de levantar-se, de partir, de ir, de abrir-se para o outro. Porque recorda que a nossa igreja, as nossas comunidades não podem se fechar em si mesmas. E não podem olhar só para aquilo que lhe interessa. É preciso sempre abrir-se mais para as pessoas, para os outros, para o serviço, para a dedicação, para a generosidade, para a responsabilidade que nós temos também para com as outras pessoas. Em segundo lugar, como estamos perto do tempo de Natal, eu recordo uma frase de Isabel que disse para Maria, quando ela disse, bendito é o fruto do teu ventre. Vamos dizer todos juntos? Bendito é o fruto do teu ventre. Afinal de contas, quem é esse fruto bendito que está no ventre de Maria? É Jesus Cristo. Eu também quero recordar que o Papa Francisco, nesses dias, ele disse uma frase muito importante para nós. Porque às vezes a gente sabe que a gente esquece daquele que é o mais importante no tempo de Natal. E ele disse assim, não tirem Jesus do centro do Natal. É justamente para dizer que Ele é o bendito. Ele é o fruto por excelência de Deus, que veio morar aqui no meio da nossa história humana. É o Emmanuel, o Deus conosco. É aquele que caminha com a nossa vida. Ele é o príncipe da paz. É o Deus forte e fiel, que nos enviou seu Filho Jesus, para que no meio de nós, Ele sendo o grande fruto de Deus, Ele pudesse também nos ensinar quais são os frutos que nós, como seus seguidores,
devemos realizar, colocar em prática na nossa vida. Como Ele mesmo nos ensinou, os frutos do amor, da paz, da justiça, da partilha, da solidariedade humana, da ternura e da acolhida. Aqueles frutos maiores e mais importantes que às vezes nós deixamos esquecidos, ou até ficam lá meio que escondidos no fundo do nosso coração, mas que nesse tempo de Natal eles afloram para nós, porque são os sonhos mais bonitos de amor que nós devemos ter em nossas vidas e que devemos colocá-los como frutos da nossa vivência e do nosso agir humano. Porque se nós fizermos isso, nós vamos fazer, como nos disse a segunda leitura, a vontade do Pai. É Jesus, o grande fruto de Deus, que veio nos ensinar qual é a vontade do Pai. E por fim, não posso esquecer aquilo que Isabel também disse para Maria, quando ela disse: bem-aventurada aquela que acreditou, porque Deus cumpre sempre as suas promessas. Vamos dizer todos juntos? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Podemos dizer que é uma frase que fala por si mesmo, mais ou menos para dizer que ela recorda uma bem-aventurança. Na palavra de Deus nós temos muitas bem-aventuranças. Às vezes a gente fala muito pouco desta, que é a bem-aventurança que Isabel proclamou para Maria, dizendo que ela é bem-aventurada, porque ela acreditou, porque ela teve fé, porque ela emprestou o seu ventre, a sua vida, para nos dar o menino Jesus. Para nos dizer assim, que nós, também na nossa vida, seremos bem-aventurados, se acreditarmos em Jesus, como Maria acreditou, no projeto de Deus, na palavra, na força da Eucaristia, mas também daquelas atitudes mais importantes e humanas que nós podemos ter em relação às pessoas, à vida como um todo, ao cuidado da criação, ao cuidado da vida plena para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse seja o nosso Natal, que isso seja a força de Deus que nos ilumina na caminhada da nossa vida.